pega suas músicas. Meu coração, porque preciso de obedecer ao Senhor todos os dias. Que Deus vai não é a minha pessoa, mas a palavra. Esta manhã que o Senhor come. Ei, pega tuas músicas. Bom dia. Vai. Senhor, nosso Deus e poderoso Senhor, Instrumentos. se entregar ao Senhor. Bom dia, paz do Senhor a todos. A passagem Deus colocou no meu coração, lá em Mateus 27:11, né? Que nos fala sobre quando Jesus foi interrogado. Nesse local lindo. Temos aqui tomando chimarrãozinho. Muito bom. E a bênção de Deus. Esse vídeo vai ser posto aí no canal e espero que Deus fale algo a mais da parte dele para você, que você precisa e necessita, como todos precisamos. Ele fala sobre escolhas. Jesus fez uma escolha indo à cruz do Calvário. Poderia ter feito outra, mas não fez. Tanto Raabe, José como Moisés, como fala no vídeo, fizeram uma escolha. Então escolha ir para Jesus, escolha assistir esse vídeo e tomar essa decisão. Amém e amém. Bom dia, paz do Senhor. Deus colocou uma passagem no meu coração, né? A paz do Senhor a todos que estão ouvindo nessa manhã. Passagem em Mateus 26. Vou fazer um rápido comentário aqui, o que Deus pôs no coração essa manhã também, que nos diz assim: e foi Jesus, Mateus 27:11, né? E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu, rei dos reis, rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes, sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse então Pilatos: não ouves quando testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa costumava-se o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque bem sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Tivemos que falar sobre a crucificação de Jesus. Mais à frente vamos ver que isso tinha que acontecer, né? Já era o propósito de Deus para salvar a humanidade, que Jesus se entregasse na cruz do Calvário, por mim e por você. O fato é que hoje nos encontramos aqui, né, pela graça, porque é um favor não merecido. O texto aqui nos vai dizer nos diz que quando ele foi chamado de rei dos judeus, ele diz: tu o dizes. Mas quando ele foi acusado pelos príncipes, ele nada respondeu. Quando foi acusado, podemos dizer que Jesus poderia ter se exaltado, dizendo: não, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, porque tudo que eles falavam de Jesus, tudo era mentira, né, contra ele. Com exceção do rei dos judeus, tudo que o acusavam falsamente, ele poderia ter se levantado e dito: não, eu não devo isso. Mas ele ficou calado. Por que calado? Pois bem, quando ele fica calado, ele consente, entre aspas, para que a morte aconteça com ele, para que ele fosse levado à cruz. Mas o inimigo tentou impedir de todas as maneiras. Vemos que Herodes, por costume daquela época, dá uma escolha ao povo, e o povo escolheu Barrabás. Digamos que o povo escolhesse Jesus, Jesus não iria à cruz, né? E ele teria que ir para a cruz. Jesus sabia disso. E a mulher de Herodes não entra contra esse justo. Em duas linhas de pensamentos, poderíamos dizer que ela
era boa pessoa, coitada dessa mulher, né? Sonhou muito. A Bíblia não diz o que ela sonhou, sofreu por causa disso, por causa do sonho. O fato é que ela queria sim tentar libertar Jesus também das acusações, tentar inocentá-lo, dizendo para sua esposa não entrar em questão contra isso, nessa linha de observação. Mas digamos que ela conseguisse, Jesus não iria para a cruz, percebe? Na outra linha, eu particularmente creio que é mais concebível, por assim dizer, ela também foi, infelizmente, permitido que fosse usada, até mesmo pelo maligno, tanto ela como Herodes, dando-lhes... Deus deu uma escolha a eles. A Bíblia nos disse, mais à frente, Herodes reconheceu quem é Jesus. Aqueles que o açoitaram tiveram também a escolha, assistiram o julgamento. A Bíblia não diz. Só diz que eles eram os carrascos. Diz que ela tentou interceder, diz que Herodes lavou suas mãos. Escolhas, né? Vemos que o inimigo tentou de todas as formas e maneiras de impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário. Essa é uma verdade. Porque sabia que quando ele fosse à cruz, pelo seu sangue derramado, o sangue que não nos salpicou, nos lavou, né, nos branqueou. Ao verter essa cruz, ser moído ali, de acordo com Isaías 53, uma profecia que se cumpre ali em sua vida, Satanás, sabendo disso, ele tentou impedir de todas as formas. Pelos ladrões que estavam um a cada lado, um injuriava, o outro também, depois um ponto, o outro parou. Pois bem, os fariseus, né, passavam mexendo a cabeça, chacoalhando, dizendo, não, se livrou a muitos, livra-se a ele mesmo. Jesus, escutando isso, até poderia descer da cruz num instantinho, mas não se cumpriria o que deveria ser cumprido. Percebe, irmãos, que se formos ver, citando de 3 personagens da Bíblia, entre tantos, rapidamente, só para os irmãos entenderem, José, por exemplo, vamos usar o exemplo de José, né? Tem outros homens e mulheres da Bíblia, mas José é vendido pelos seus irmãos, sendo bem visto pelo pai, mas mal visto pelos irmãos, escravo na casa de Potifar. A esposa de Potifar mais de uma vez tenta agarrá-lo, ele se nega, vai à cadeia, né, preso por algo que não fez. Ali Deus dá a interpretação de sonhos ao padeiro e ao copeiro. Vemos que quando chegam a ele ora a Deus, Deus dá a interpretação, ele passa para ele, se diz, o padeiro e o copeiro sairiam, porém o padeiro seria enforcado e o copeiro seria levantado novamente ao seu posto. Só que ele pediu ao copeiro, lembra-te de mim quando sair daqui. A Bíblia nos diz que levou 2 anos para se lembrar depois dos sonhos que Faraó teve. Veja que depois de 2 sonhos é que ele foi lembrado. Depois de 2 anos, né? Ele foi lembrado. Um tempo de espera. Esse tempo de espera serviu para ele aprender, tanto na casa de Potifar, como gerenciar e cuidar de bens de Potifar, sendo liberado somente sua esposa, lógico. Digamos que ele tivesse se entregado ao pecado, à luxúria, né? Digamos que ele tivesse cedido às tentações dela, ele não iria à prisão. Consequentemente, não interpretaria os sonhos. Consequentemente, após 2 anos, não seria lembrado. Para se tornar governador do Egito, houve um processo. O próprio Faraó diz que não havia em todo o Egito homem como ele, que havia o Espírito de Deus, de acordo lá com Gênesis 41. Né? Percebemos, amados, que 41, 38, vamos ver lá, né? O Faraó diz isso, que não havia governador na época. Vamos a Moisés, por exemplo, se não tivesse cumprido o que a Escritura nos diz, que a sua mãe o pôs no cestinho de junco, né? Achado pela filha de Faraó. Digamos que fosse diferente, ele não seria libertador, né? Deus não usaria esse homem como libertador do povo. Digamos que ele não tivesse escolhido defender um dos seus, um hebreu que era castigado por um soldado egípcio. Infelizmente ele teve que fazer uma escolha e ali houve uma consequência, teve que sair do Egito.
escolheu ser maltratado com o povo do que ter uma vida boa no Egito. Ele poderia facilmente ser um dos sucessores, quem sabe até de Faraó, né, porque era criado pela filha de Faraó. Percebem que ele fez uma escolha. José fez uma escolha de não pecar. Moisés fez uma escolha, né, de defender aquele que estava sendo castigado. Escolhas. Amados, Raabe, por exemplo, vamos dar um exemplo de Raabe para concluir. Raabe teve uma vida toda errada. Mas quando chegam os 2 espias a Jericó, ela os esconde. Né? Uma vida toda de escolhas erradas, mas uma escolha certa defendeu ela e toda a sua família, que a Escritura Sagrada nos diz. Eu tenho para dizer para você hoje que tudo que aconteceu no passado, presente, até agora tem acontecido. Esse presente que você vive foi para que chegasse mesmo a esse ponto. Quem sabe teve momentos felizes, momentos tristes, momentos de angústia. Mas houve um propósito e os porquês de Deus. Percebe que Jesus nunca foi bem visto. Sempre foi mal visto. Jesus foi injuriado, não abriu a sua boca como ovelha muda, de acordo com Isaías 53. Percebe que Pedro diz que iria até a morte com ele. E ele diz, não, você me negará essa noite 3 vezes. E quando ele diz que ao 3º dia ele teria que ressuscitar após a sua morte, a Pedro também, Pedro diz, não, isso não vai acontecer, o Senhor não vai passar por isso. Jesus diz a ele, sai para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Percebem que Satanás tentou de todas as formas impedir que Jesus fosse à cruz. Satanás tem impedido que eu e você tomemos a decisão, mas eu e você que já tomou a decisão de ir para Cristo, Deus trouxe até esse ponto, nos trouxe até um certo ponto para ter uma escolha, fazer uma escolha. Escolha servir a Deus, escolha Jesus. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você escolha algo diferente e não Jesus. Mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que você passou, momentos felizes, tristes, alegres, quem sabe, trouxe a esse ponto em que você tem que tomar uma decisão comigo nessa manhã, ao qual vemos que Jesus teve que tomar decisões que foi salvar a humanidade. Era difícil para ele? Quem sabe não, sendo filho de Deus, mas sendo como homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se baseando nessas passagens, vemos que o inimigo tentou de todas as formas, não só na tentação, ao qual ele foi levado ao deserto após descer as águas. Não só ali nas 3 que é falado, mas foram 40 dias e 40 noites de cada esquina de sua caminhada. Em cada curva, em cada caminho que você tem seguido, o inimigo tem tentado derrubar, armando laços. Quantas coisas ainda pode querer armar, mas Deus te trouxe a esse momento. Para que você erga suas mãos comigo e o reconheça como único e suficiente Salvador em sua vida. Que Jesus fez uma escolha. Homens e mulheres da Escritura Sagrada fizeram uma escolha. José, Moisés, Raabe e tantos outros fizeram uma escolha. E a escolha foi adorar somente um Deus. Adorar somente Jesus, autor e consumador de nossa fé. Percebem? Então erga suas mãos comigo nessa manhã, se você puder, e reconheça a esse Jesus como único e suficiente Salvador em tua vida. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, mais uma vez estamos elevando a nossa voz ao Senhor em oração nesta manhã, como o Senhor sempre tem nos levado, Senhor. Mas eu peço e faço, Senhor, um apelo para essa pessoa que está ouvindo, que está erguendo as suas mãos comigo, Senhor, para pedir, ela está pedindo que escreva seu nome no livro da vida, tudo que ela fez ficou no passado, a velha criatura se foi, ela poderá ainda estar nesse mundo, mas fazendo uma diferença, porque ela teve uma conversão genuína, como eu falei em um vídeo anterior, Senhor. As afrontas, as injúrias virão, mas ela estará firme, porque o Senhor é com ela. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor. Ela está erguendo suas mãos comigo em oração, te aceitando e te reconhecendo como o único e suficiente Salvador em sua vida, Senhor. A minha querida que já deixou do Senhor, que um dia o serviu, possa voltar também nesse momento, que não há outro caminho. Você que está me ouvindo, que deixou de servir a esse Deus por um motivo ou outro, você fez a escolha de deixar de servir. Escolha hoje de se reconciliar com esse Jesus. Faça essa escolha. Senhor, a pessoa também que se desviou, que ela faça essa escolha e se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã,
E também aquele, Senhor, que está se servindo, aquele que está sendo sincero, tanto aqueles que estão me assistindo que são sinceros, a minha pessoa que procuro ser sincera ao Senhor. Muitas falhas e erros em nossas vidas, mas o Senhor tem nos instruído, nos ensinado, derrama graça, paz, saúde e mais conhecimento da tua parte, sabedoria que vem diretamente do Senhor e não dos homens, mas do Senhor, para que possamos instruir o seu povo, ó Deus, para que possam conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que a palavra nos diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de acordo com João 17:17, Jesus instruindo, falando para com o Pai acerca de seus discípulos que ficaria no mundo, mas não seria do mundo. Pai querido, obrigado por esta oração que o Senhor entregou, por essa pessoa que está assistindo, por esta manhã que o Senhor nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.